Você já se perguntou quais são os pecados sexuais mais graves, segundo a Bíblia? Será que todos os pecados são iguais ou alguns trazem consequências mais sérias? Hoje, vamos explorar o que a Palavra de Deus nos ensina sobre os pecados sexuais e como eles podem afetar a vida espiritual, emocional e até física de uma pessoa. A Bíblia fala claramente sobre a importância da pureza e do compromisso no relacionamento entre homem e mulher. Mas na sociedade atual, muitos desses ensinamentos são ignorados ou distorcidos. O que realmente diz a Escritura? Quais são os pecados que mais afastam alguém da presença de Deus? Se você quer descobrir a verdade e entender como se libertar dessas amarras, assista até o final. E já aproveita para deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus. A gravidade dos pecados sexuais na Bíblia. A Bíblia nos ensina que o pecado sexual não é apenas uma transgressão moral, mas algo que pode trazer graves consequências espirituais, emocionais e até físicas. Em 1 Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo alerta: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Isso significa que o pecado sexual não apenas desagrada a Deus, mas também afeta diretamente a nossa vida. Diferente de outros pecados, ele tem um impacto profundo, pois envolve a alma, o corpo e a mente. Mas por que Deus condena esses pecados? Não é porque ele quer privar as pessoas do prazer, mas porque ele deseja que vivamos uma vida saudável, equilibrada e plena. A sexualidade é um presente divino, mas quando usada fora dos princípios estabelecidos por Deus, pode gerar destruição. Nos próximos tópicos, vamos abordar os piores pecados sexuais, segundo a Bíblia, e como suas consequências podem ser devastadoras. Os piores pecados sexuais, segundo a Bíblia. A Bíblia cita vários pecados sexuais que são considerados graves aos olhos de Deus. Vamos explorar alguns dos principais. 1. Adultério. O adultério é condenado em diversos trechos da Bíblia, sendo um dos 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Êxodo 20:14. O adultério destrói casamentos, fere famílias e traz consequências emocionais profundas. Jesus foi ainda mais longe ao dizer que até mesmo olhar para alguém com desejo impuro já é considerado adultério no coração. Mateus 5:28. 2. Fornicação. Relações sexuais fora do casamento. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Qualquer relação fora dessa aliança é chamada de fornicação. A Bíblia diz: fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. A fornicação pode levar a consequências como gravidezes indesejadas, doenças, laços emocionais destrutivos e afastamento de Deus. Homossexualidade. A Bíblia trata a prática homossexual como pecado, citando-a em várias passagens. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Romanos 1:26-27. Porém, é importante lembrar que a Bíblia ensina o amor ao próximo e a graça de Deus para transformar qualquer vida. 4. Incesto. A relação sexual entre parentes próximos era comum nas culturas antigas, mas Deus proibiu expressamente essa prática. Nenhum de vocês se aproximará de qualquer parente próximo para se envolver sexualmente. Levítico 18:6. O incesto pode trazer traumas psicológicos e até consequências genéticas. 5. Prostituição e pornografia. A prostituição e a busca por prazer sexual sem compromisso são condenadas. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os que se deitam com homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. A pornografia, mesmo não sendo mencionada diretamente, leva à impureza sexual e à objetificação das pessoas. Esses são alguns dos pecados sexuais mais graves citados na Bíblia. No próximo tópico, falaremos sobre as consequências desses pecados e como buscar libertação. As consequências dos pecados sexuais. Os pecados sexuais não afetam apenas a espiritualidade, mas também a saúde mental, emocional e até física. A Bíblia deixa claro que esses pecados trazem sérias consequências. Separação de Deus. O pecado sexual, assim como qualquer outro pecado, afasta a pessoa de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Quando alguém vive na prática do pecado sexual, isso impede sua comunhão plena com Deus. Escravidão espiritual e emocional. O apóstolo Paulo ensina que quem se entrega à imoralidade sexual se torna escravo dela. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Pessoas presas à pornografia, relacionamentos destrutivos ou vícios sexuais frequentemente perdem o controle sobre suas próprias vontades. Consequências na vida pessoal e familiar. O adultério pode destruir casamentos, levar ao divórcio e prejudicar os filhos. A fornicação pode resultar em traumas emocionais, gravidezes indesejadas e até problemas de saúde. A Bíblia ensina que tudo o que plantamos, colhemos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Doenças sexualmente transmissíveis. A promiscuidade aumenta o risco de infecções sexualmente transmissíveis. Embora a Bíblia não mencione doenças específicas, ensina que a impureza traz sofrimento ao corpo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Sentimentos de culpa e vergonha. Muitos que caem no pecado sexual experimentam sentimentos profundos de culpa e vergonha. O próprio rei Davi sentiu isso após cometer adultério com Batseba e orou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. Como se libertar dos pecados sexuais? Apesar das consequências, a boa notícia é que há perdão e restauração em Cristo. Veja como vencer essa batalha. 1. Arrependa-se sinceramente. O primeiro passo para a libertação é reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Busque santidade e renove a mente. A Bíblia ensina que devemos abandonar os desejos carnais e buscar uma vida de pureza. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13:14. Isso inclui cortar hábitos destrutivos, como assistir pornografia ou manter relações imorais. Evite situações de tentação. Paulo aconselha a fugir da imoralidade sexual, ou seja, evitar ambientes que favorecem a queda. Fugir da prostituição. 1 Coríntios 6:18. Isso pode significar romper com um relacionamento tóxico ou abandonar amizades que incentivam o pecado. Busque ajuda espiritual. Ter um mentor espiritual ou líder cristão para orientação pode ser essencial para vencer essas lutas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2.
Ore e fortaleça seu relacionamento com Deus. A oração e o estudo da Bíblia fortalecem o espírito contra as tentações. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A graça de Deus está disponível. Independentemente do passado, Deus está sempre disposto a perdoar e transformar vidas. Ele oferece um novo começo para aqueles que se arrependem e decidem viver segundo a sua vontade. Se você ou alguém que conhece está lutando contra pecados sexuais, saiba que a graça de Deus é suficiente para restaurar qualquer vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Que este vídeo seja um alerta, mas também um convite à transformação. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Ore comigo. Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos. Perdoa meus pecados e me ajuda a viver em santidade. Quero ser uma nova criatura e andar em retidão diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos transformadores.